Minha sorte ainda é muito boa. Um guia apareceu por conta própria. Leyline olhou para o espadachim de manto branco e seu grupo, uma sugestão de azul brilhando em seus olhos antes de sair imediatamente. O mago do grupo viu seu espadachim congelar. Ela perguntou com surpresa: "O que é isso?" "Nada demais." Algo sentiu por um momento. O espadachim parecia um pouco desconcertado, a mão direita em sua bainha enquanto dava uma olhada ao redor. Ele se sentou mais uma vez, parecendo intrigado. Ele sentiu um arrepio na espinha naquele momento, como se a morte estivesse bem diante dele. No entanto, essa sensação de perigo havia desaparecido antes que ele pudesse avaliar a situação. "Você está sendo paranoico. Não podemos vazar notícias de nossa missão." Uma pessoa vestida de preto falou em voz baixa. "Talvez seja isso", disse ele quando se sentou. Sua mão ainda estava em sua cimitarra, porém, e sua carranca não se dissipou. Leyline já havia deixado a área e agora passeava pelas ruas movimentadas. Seus sentidos são bons. Mesmo que seja apenas por um instante, a capacidade de sentir minha intenção é bastante impressionante. Ele provavelmente vai se tornar lendário daqui a alguns anos, mas isso é só se ele puder sobreviver a isso. Seu traje nobre, bochechas rosadas e acessórios extravagantes eram sinais de riqueza, e faziam com que muitos pequenos vendedores prestassem atenção nele. Dê uma olhada neste estimado cliente. O velho Jafar tem as melhores coisas aqui. Um em particular segurava um cetro de ouro para Leyline ver. Era um homem branco velho com cabelos dourados. Dê uma olhada nestes padrões e decorações. Eu descobri isso enquanto eu ainda era um aventureiro, enfrentando perigo mortal em uma ruína antiga. Dizem que ele guarda os segredos da antiga Dinastia do Sol, e pode ser seu por apenas 100 cronas. Dinastia do Sol antiga? Leyline parou seus passos, um sorriso provocante no rosto. Ele viu este velho Jafar fazer tudo o que podia para introduzir o item. De fato, foi uma dinastia de um tempo antes de este lugar se tornar um deserto. Lendas falam de um grande rio dourado, fluindo não com água, mas com mel e leite. A terra estava cheia de palavras de ouro naquela época, e esse cetro contém um segredo deles. Seu nome é Jafar, sim. Leyline parou na frente da baia, observando esse velho que evidentemente não era humano dos desertos. Por que você se estabeleceu aqui? Suspiro. Conheci a mãe dos meus filhos durante a minha vida como aventureira. Eu naturalmente não posso sair. Jafar riu. Embora ele parecesse honesto, ainda havia um olhar astuto em seus olhos que não podia ser escondido. Assim? Como somos ambos do sul, posso vender 10 cronas mais barato. A deusa da sorte está sorrindo para você. Eu vou dar uma olhada. Leyline parecia interessado, e ele se agachou na frente da cabine. Todas essas coisas são de ruínas? Jafar havia colocado ornamentos decorativos em um pano preto oleoso, e alguns deles ainda tinham uma camada de ferrugem neles. Deu a ilusão de que ele estava falando a verdade. Infelizmente, Leyline adquiriu o talento acadêmico quando avançou para o reino lendário. Sua perícia de avaliação atingiu seu limite e ele usou o AI-chip para ver imediatamente através dessas falsificações. Isso parece muito bom. Vai ficar bem na minha parede. Leyline avaliou uma máscara de ouro escuro que foi esculpida à semelhança de uma cobra. Claro! Como pode não haver nada decente das antigas ruínas para um hóspede estimado como você? O rosto de Jafar enrugou-se em seu prazer. Isso e isso. Eu quero tudo. Leyline agiu como um nobre enganado, comprando de 7 a 8 itens. O sorriso de Jafar era tão grande que ele não conseguia fechar a boca. Isso também, e esses. Leyline continuou a apontar as coisas com as duas mãos, basicamente comprando tudo na barraca. O velho Jafar vai ficar rico a este ritmo. Os vendedores ambulantes olharam com inveja para Jafar. Comprarei tudo isso. Parece haver um problema em carregá-los. Leyline parecia perturbado. Sem problema, não há nenhum problema. Jafar rapidamente descartou os itens que Leyline não queria, seu movimento mais rápido do que um ladrão de alto escalão. Ele colocou as 4 extremidades do pano juntos e empacotou os itens.
Que tal isso? Tão fácil. Eu posso até mandar isso para a sua pousada. O velho Jafar tinha um sorriso bajulador no rosto. Isso chega a 1.372 cronas de ouro, e eu já te dei um desconto. Leilin apareceu como aqueles convidados generosos que foram facilmente enganados. Tudo bem. Você aceita contas da Igreja da Riqueza, ou você virá comigo quando eu retirar o ouro? Todo mercado tinha uma igreja de riqueza e um enorme mercado como o deserto ocidental obviamente não perderia. A pequena cidade tinha um para servir aos mercadores. Leilin mandou embora o extremamente agradecido Jafar quando saíram da igreja, virando uma esquina na rua. Nunca achei que encontraria algo grande de um mascate. Leilin jogou o embrulho nas mãos e todos os itens de ouro falso caíram no chão como lixo. Uma fera mágica lendária se esconde com alguma informação. Leilin olhou para o pano engordurado, com uma luz azul piscando em seus olhos. Era nisso que ele colocava as vistas, o pano que Jafar usava para exibir suas mercadorias. Eu me pergunto como ele conseguiu obter este esconderijo. Ele poderia realmente ter sido um aventureiro? Leilin acariciou seu queixo, mas não se demorou no pensamento. Ele pagou pelos itens, então este era o seu agora. Ele não podia se incomodar com o modo como Jafar havia colocado as mãos nele. Só o material sozinho vale o preço. Eu precisarei ter o AI-chip decifra as informações nele. Leilin conhecia bem a história do deserto do oeste. Era uma vez o núcleo de Netheril, e em seus dias de glória foi preenchido com terra fértil e uma população enorme. Infelizmente, com Netheril desaparecendo e guerras envolvendo deuses ocorrendo no local, o oeste se tornou um deserto. Se não fosse por isso, por que um arcanista que pulasse por dimensões manteria sua cidade flutuante aqui? Esta criptografia não parece ser de um arcanista, mas ainda há alguma força exemplar. Ela ainda contém os segredos de uma civilização perdida. Os olhos de Leilin brilharam. Se Jafar soubesse dos segredos dessa pele, provavelmente ficaria tão aborrecido consigo mesmo que acabaria de cometer suicídio. Leilin estava de ótimo humor agora que ele obteve um tesouro. Ele saiu da esquina e olhou para os itens na cabine com mais foco. Com sua visão e experiência, nenhum tesouro escapou de sua visão. Infelizmente, esse foi o único. Nada ficou para ele depois disso. Buou! Por favor, ajude-nos. Por favor, nos ajude. Alguns gritos atraíram a atenção de Leilin neste momento, levando-o para a frente. Uma grande multidão formou um enorme círculo à frente e causou um distúrbio que Leilin notou quando se aproximou. No meio de um círculo havia um aventureiro e uma garotinha chorando. O aventureiro tinha caído, parecendo que ele tinha encontrado grandes dificuldades na vida. Ele não era mais jovem e seus lábios eram azuis. Parecia que alguma doença agira de repente. Tio! Por favor, acorde! Com uma multidão tão grande assistindo, os gritos da menina fizeram parecer ainda mais indefesa. Ele deve ter sido envenenado. Há muitos seres perigosos no deserto nas proximidades. Um mercenário experiente subiu, tocando o pescoço do aventureiro e levantando as pálpebras para verificar, a menos que eu tenha um antídoto específico, não posso fazer nada. Você sabe o que é veneno? A garotinha congelou depois de ouvir isso, e começou a gritar mais pesarosa, eu não sei. Vive é tão inútil, fareje, tio. Suspiro. A menos que um sacerdote de alto escalão esteja aqui para lançar o Neutralize Poison, ele é. O mercenário olhou em volta. Quem entre você é um padre de alto escalão? A multidão evitou seu olhar, evidentemente não querendo se envolver nisso. Uma morte faria com que os guardas viessem aqui, e os interrogatórios e similares seriam muito demorados. Eles poderiam até ser chantageados por carcereiros e funcionários desavergonhados, o que fez com que a maioria da multidão partisse. A área estava cheia de atividade, mas eles fingiram não ver a menininha e o aventureiro que pareciam respirar por último. Houve um grande sentimento de desapego neste lugar. Menininha, precisamos procurar outros métodos. No mínimo, precisaremos de uma pousada. O mercenário parecia perturbado, obviamente vendo o impulso impaciente de seus companheiros. Ele parou no meio do discurso, percebendo que nenhuma estalagem aceitaria um aventureiro à beira da morte,
e ele só estava dificultando as coisas para si mesmo. Suspiro. Com esse pensamento, o mercenário também parecia angustiado e colocou um pequeno saco de moedas de cobre na frente da garota que choramingava. Pegue isso e enterre bem o seu tio. Ele então saiu rapidamente em grandes passos, como se tivesse medo de alguma coisa.